informa. Opinião. Agora a gente vai conversar e ouvir a opinião do professor e também ex-candidato, né, a prefeito, vice-prefeito, Rafiê Delon. É amante do café. Cantor. O que mais? Já foi diretor da 4ª Ciretran. É título demais. E aí, Rafiê, boa tarde, seja bem-vindo. Esqueceram também de comentarista da Rádio Cultura, né, Tony? Comentarista. É o mais importante. Boa tarde para você, Tony. Boa tarde. André, todos os amigos e amigas da Rádio Cultura. Que bom, nesse final de semana, mais uma vez, fechar com chave de ouro com o nosso bate-papo, Tony e André. E o resumo dessa semana que está se encerrando, Rafi, as principais notícias de Caruaru, de Pernambuco e do Brasil. André, vamos começar pela esfera federal. A gente tinha comentado no início da semana que existiria uma expectativa grande no que diz respeito à definição daquela que já foi chamada de terceira via, daquela que já foi chamada de via alternativa, daquela que já foi chamada da opção real, né? E que, na realidade, ao decorrer do tempo, ela foi minguando, não só no aspecto do número de partidos que estavam nesse conjunto, mas também no percentual eleitoral de prospecção para a eleição. Eu digo isso porque ficou combinado no dia 18 de maio, né, aniversário de Caruaru, um conjunto formado, o trio, melhor dizendo, formado pelo PSDB, pelo Cidadania e pelo MDB, pré-lançar o seu candidato, a sua candidata, rumo ao Palácio do Planalto. E isso gerou, e vem gerando ainda também, André, uma briga danada internamente, que está ganhando proporções nos estados também, que sem dúvida alguma pode prejudicar os palanques e as bancadas estaduais. O que acontece na realidade é que o ex-governador de São Paulo, João Dória, venceu as prévias dentro do PSDB, vale salientar que foram as prévias contra o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Porém, a gente sabe que depois dessa vitória chegou aquilo que a gente chama, que é a chamada federação, ou seja, a junção do partido com outro, nesse caso, do PSDB com o Cidadania, antigo PPS, que tanto nós recordamos também. Depois disso também surgiu aí a possibilidade do MDB, do presidente nacional Baleia Rossi, se juntar também a esse conjunto. Isso aconteceu e o que ocorreu nas entrelinhas foi uma fritura da então pré-candidatura do ex-governador paulista junto à presidência da República. Algo que já era esperado foi concretizado na metade desta semana, para ser mais específico, no dia de ontem, que foi a confirmação, pelo menos até então não oficial, mas internamente pré-batido, ponta virada e o martelo amarrado, Tony, que foi o nome da senadora Simone Tebet, do MDB, para ser o nome desse conjunto que hoje tem o PSDB também e o Cidadania. Tudo caminha para uma briga judicial contextualizada, não apenas em relação à situação do próprio PSDB com o Dória, mas também em relação ao MDB com a Simone Tebet, levando em conta que vários diretórios estaduais do MDB, André, não compactuam com a possibilidade da Simone ser candidata à presidência da República, levando em conta que é uma candidatura que até então aparece lá embaixo nas pesquisas e, de acordo com os grandes caciques moralistas que têm uma ficha limpa no aspecto político, assim como Renan Calheiros, assim como Jader Barbalho, assim como Romero Jucá e tantos outros que orgulham a política do Brasil, para não dizer o contrário no aspecto de decência, são contra essa possibilidade da Simone ser candidata para liberar os diretórios estaduais e, consequentemente, apoiarem quem acha que é interessante. Do ponto de vista para quem está no Nordeste, os diretórios direcionam aí para a possibilidade do apoio à pré-candidatura do PT. Para os estados que estão mais ligados ao Centro-Oeste e também ao Sul, mais alinhados à pré-candidatura do PL, que é do atual presidente da República. No campo nacional, esse é a novidade, que assim podemos dizer, em relação a esse campo da terceira via, somado também àquilo que já foi comentado aqui, mas que tivemos a confirmação também no dia de ontem, que é a candidatura do atual deputado federal e presidente nacional do União Brasil, o Luciano Bivar, que confirmou para a imprensa de Pernambuco que é sim
candidato, ou melhor, pré-candidato à presidência da República, com data já marcada, André, do seu pré-lançamento, que será agora, na semana que vem, não a outra, dia 31 de maio, em Brasília, na capital federal, o lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República. Com isso, a União Brasil fica muito mais confortável do que abraçar um dos polos antagônicos que hoje polarizam a política nacional, deixando assim os estados muito mais confortáveis no aspecto de optar por alguém que está dentro do conjunto partidário. Também já existe a possibilidade da sua pré-candidata a vice-presidente ser a senadora do Mato Grosso do Sul, a Soraya Tronic, que tem aí mais 4 anos de Senado, então, independentemente do resultado, ainda permanece como senadora nos próximos 4 anos. Tá? No contexto ainda nacional, é importante ressaltar, Tony e André, que de acordo com pesquisa da XP, né, divulgada hoje, registrada no TSE sob o número 08011/2022, traz um cenário muito mais lógico daquilo que a gente vem esperando. O ex-presidente Lula do PT aparece liderando com 44% das intenções de voto, o Jair Bolsonaro do PL com 32%, o Ciro Gomes do PDT com 8%, o João Dória do PSDB com 4%, o André Janones do Avante com 2%, assim como também a Simone Tebet do MDB também com 2%, e não pontuam nem o Felipe Dávila do Novo, nem a Vera Lúcia do PSTU, e também não pontua o Emael do Democrata Cristão. Brancos e nulos somam 6% e não sabe, não respondeu 2%. Eu sempre gosto de comentar, Tony, que as pessoas às vezes acham, porque saiu esse resultado, obviamente que vai acontecer no dia 2 ou no dia 30 de outubro, no segundo turno, caso tenha. Fotografia do momento é o melhor sinônimo que a gente pode traduzir como a pesquisa eleitoral. A gente tem o sentimento do momento, claro, de acordo com cada instituto que tem suas prerrogativas para escolher um método de pesquisa, e que a gente sabe que daqui a uma semana o cenário da própria pesquisa do mesmo instituto, André, pode ser outro, totalmente diferente. Isso vai a decorrer do humor do eleitor brasileiro. Então, pega um percentual da amostragem e, a partir dessa amostragem, faz o levantamento percentual. Quer dizer que vai estar certo 100%? Não, até porque existe a chamada margem de erro para mais ou para menos. Então, é mais uma leitura do momento, de como é que está a temperatura em relação ao contexto político nacional. Então, nenhuma novidade. O que fica muito claro é cada vez mais a consolidação desses dois polos antagônicos, do PT e do PL, rumo ao Palácio do Planalto, com eleição marcada para o dia 2 de outubro, no primeiro turno, e para o dia 30 de outubro, no segundo turno. Trazendo para a esfera estadual, Tony e André, o que nós temos é uma grande indefinição diz respeito a quem pode ser o nome de candidato a vice-governador da chapa da Frente Popular. Aí eu volto àquela velha tese, aquela velha máxima, aquele velho mantra que eu gosto de dizer aqui na Rádio Cultura, Tony, que fique aqui entre a gente e que não saia aqui das zonas sonoras da Rádio Cultura esse comentário que eu irei fazer também. Ora, se fosse um candidato que tivesse bem nas pesquisas, se fosse um candidato que tivesse realmente aí surfando em ondas positivas, não tenha dúvida, Tony, que a briga seria para quem quisesse ser o candidato a vice-governador na chapa do pré-candidato do PSB. Mas, como ele pontua lá embaixo, na lanterninha, com uma perspectiva muito ruim de avanço, com protagonismo lá embaixo, todo mundo fica correndo de ser o seu possível candidato a vice. Um dia coloca André Santiago como vice, André faz uma nota e diz que não quer. No outro dia escolhe Tony Maciel, e Tony Maciel desmente dizendo que não pode, que tem que ser outro partido. E por aí vai, nesse verdadeiro samba que a gente sabe que é uma situação muito delicada, esse fechamento da chapa do PSB hoje no campo governista. Quando a gente fala do campo oposicionista, Tony e André, a gente tem aí uma confirmação do ex-prefeito de Jaboatão, o Anderson Ferreira, confirmando, né, a vinda do Jair Bolsonaro para o São João de Caruaru, coisa que não aconteceu, por enquanto, nesse período de São João, né, até porque tivemos também 2 anos de pandemia, mas não deixa de ser um
lembrativo que a pré-candidatura dele vai ter aí o apoio, vai ter aí realmente o envolvimento do atual presidente da República. E no contexto também ainda da oposição, a gente tem como informação, e também foi noticiado na própria imprensa pernambucana, não só da capital, mas também do interior, a situação aí da divergência, pelo menos no campo político, do primeiro turno, das pré-candidaturas do União Brasil e do PSDB em Pernambuco, representadas pelo ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e também pela ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira. Nesse contexto, ficou muito claro que, depois de muito diálogo, depois de muita conversa, depois de muito tei-tei, realmente cada um vai seguir o seu caminho, apostando no seu projeto e, obviamente, num possível segundo turno, se assim um dos quais estou falando estiverem, irão se encontrar. Mas, reitero isso porque durante a semana, André, foi muito comentado, foi muito debatido essa possibilidade de uma chapa única, né, entre os ex-prefeitos de Petrolina e de Caruaru, mas agora já está mais do que resolvido, levando em conta que nós temos aí pouco mais de 2 meses para a confirmação oficial. Aí o ouvinte da Rádio Cultura pergunta como é que funciona, Rafier, a confirmação oficial. É através da convenção partidária, que de acordo com o nosso Tribunal Superior Eleitoral, tem de 20 de julho até o dia 5 de agosto para os partidos confirmarem todos os seus candidatos. Sempre reiterando, e eu aprendi, Tony, que o óbvio às vezes tem que ser dito. Esse ano tem eleição para deputado estadual, para deputado federal, queremos eleger um senador ou senadora, claro, um governador ou governadora e o presidente da República. Então, tem muita coisa para acontecer, mas pelo menos até então é isso que nós temos. Então, por hoje, é isso, Tony e André. Professor Rafier, com essa vinda do Bolsonaro, essa confirmação da possível vinda de Bolsonaro para o São João, não sei se o senhor estava ouvindo aqui os depoimentos, né, e a gente com um bate-papo com o Davi, muitos dos ouvintes querem saber a sua opinião. O senhor acha que os artistas eles devem ou eles podem se manifestar politicamente, mesmo sendo com dinheiro público? Qual a sua opinião a respeito disso? Ô, Tony, rapidamente nesse assunto, Rafier, só para 2 manchetes aqui, uma da Folha que diz: São João de Caruaru diz em edital que vai censurar manifestações políticas. Descumprimento pode levar à suspensão do cachê das apresentações. Da revista Fórum, censura 2 pontos. Edital de prefeito bolsonarista veta manifestação política em São João de Caruaru. Eu vou devolver a pergunta, André e Tony. Me respondam, por gentileza. Qual é a voz que ecoa mais? A de que está no microfone, no palco principal do pátio de eventos, Luiz Lua Gonzaga, ou a de cerca de 100 mil pessoas que lotam o pátio do forró? Concordo. Não tem como calar a voz do povo, né? Exatamente. Não tem. Então a gente sabe, claro, que o dinheiro é público, mas a gente vive em um país, Tony, que é a livre expressão democrática. E acho que mais do que ninguém, Tony pode falar melhor sobre isso, que o artista sabe da sua responsabilidade enquanto profissional. O artista sabe das suas consequências, seja em uma situação X ou uma situação Y. Então, o São João de Caruaru não tem dono, Tony. O São João de Caruaru é dos caruaruenses, é dos pernambucanos, é dos brasileiros. Qualquer tipo de limitação na fala, qualquer tipo de censura, qualquer tipo de dificuldade em relação à situação dos artistas, vai ser para inglês ver, porque o São João de Caruaru é muito maior do que isso. Eu ficaria muito feliz, Tony e André, se a gente tivesse hoje como matéria da Folha de São Paulo, algo que fosse potencializando o Trio Pé de Serra, algo potencializando Azulão, Elifa Júnior, que é um dos homenageados. Agora, a gente ser matéria em Folha de São Paulo por questões que limitam artistas X ou Y de falar a situação, qual é que seja em relação à questão política brasileira, peraí, vamos se preocupar com o que realmente importa, que é fazer realmente uma festa para todos os povos, para todas as etnias, para todos os guetos. E aí, meu irmão, a gente vive num país democrático, a Constituição de 88 é muito clara em relação a isso. Se Tony acha melhor o cordão amarelo, azul, verde, se André acha que é o laranja, o transparente ou o cinza, a gente vive no livre-arbítrio. E aí, realmente, cada um tem que respeitar esse posicionamento. Ô, professor Rafi, a minha única dúvida é a seguinte: eu ainda não dei uma lida no que diz a lei eleitoral e eu acho que eu preciso fazer para tirar essa minha conclusão, mas de repente isso não pode configurar que o artista está fazendo publicidade de campanha para um determinado candidato? Campanha extemporânea. Obviamente eu estou falando assim, quando se fala o nome do candidato,
Você pode defender Pois é, ideias então a gente vai e fazer o seguinte, não pode citar o nome do prefeito também, ou da prefeita, né? Porque, de qualquer forma, além de ser o gestor da cidade, vai estar apoiando alguém. E se estiver apoiando alguém, pode caracterizar também como uma pré-campanha indireta. Então veja como a discussão jurídica ela é grande nesse aspecto. Exatamente, tá? é. Se a Essa gente minha for dúvida. levar ao pé da letra, Tony, a coisa é muito mais delicada do que a gente imagina. Perfeito. Aqui eu tenho mais perguntas. Quem mandou pra gente essa pergunta foi o Rodrigo Melo, lá do bairro São Francisco. Ele tá perguntando, Rafi, desde que Rodrigo assumiu a prefeitura, me parece que não tem mais oposição. Você também enxerga dessa maneira? Veja bem, a gente sabe que na Câmara de Vereadores a gente já tinha, né, um público reduzido, podemos dizer assim, um número reduzido de vereadores que eram da oposição. O que é que a gente tinha antes e agora? E é importante fazer essa leitura, mesmo que de modo rápido, Tony. Nós tínhamos até então uma ex-prefeita que não dialogava com os vereadores, que não recebia os vereadores, que não tinha um mínimo de respeito em relação àqueles que estavam defendendo a gestão junto à Câmara do município, tanto que não tinha, ou melhor, até então não tem, né, um líder ou uma líder do governo. Então, mostra realmente que o Poder Executivo não tem tanto prestígio no que diz respeito a querer utilizar a Câmara como ambiente de debate. Esse é um ponto. Qual é a modificação em relação à mudança de governo, da prefeita para o vice-prefeito? O vice está fazendo o mínimo do mínimo, que é pelo menos ouvir o vereador. Então, do ponto de vista da democracia, isso é o básico do feijão com arroz da gestão pública, que é você ouvir quem foi eleito como representante da população. São 23. Então, os 23, as vereadoras e os vereadores representam a condição política do nosso município, seja da questão territorial do bairro, da questão territorial rural. Então, são os representantes legítimos. Queiramos ou não queiramos, alguém pense diferente ou pense igual. O nosso Poder Legislativo, a Casa de José Carlos Florencio, é o reflexo da opção partidária e política das pessoas. Então, o mínimo que o prefeito deve fazer é o quê? É sentar, chamar para ouvir, dar um cafezinho, dar uma água, que isso é o mínimo do básico do princípio da democracia, que não existia até então. Então, nesse aspecto de você observar, Tony, que a nossa política do Caruaru é tão carente no que diz respeito a essa atenção, que a gente sabe que alguns edis, que alguns vereadores maneiraram, pelo menos ficaram mais resguardados em relação aos seus questionamentos. Mas, reitero, a gente está falando do básico, que é a questão de pelo menos sentar, olhar nos olhos e oferecer um café e uma água. Professor Rafier, mais uma pergunta aqui do Marcelo do Centro. Ele está dizendo boa tarde. Pergunta a Rafier como está a relação e a situação dele perante Dilson, Armandinho e Douglas Sintra, referente ao pleito a ser vindo. É boa pergunta. Estou cuidando da minha pré-campanha, né? Tive ontem com a direção nacional do União Brasil, que é o partido do qual eu estou filiado. Estou construindo minha pré-candidatura a deputado estadual, isso é muito claro, né? Só vou ficar com pena que só posso ficar até o mês que vem, Tony André, junto com vocês, né? A legislação eleitoral não permite mais você permanecer, então isso é legal, né? Jurídico. Mas a gente sabe que quando entra no processo eleitoral, a gente não pode pensar em concorrentes, a gente tem que pensar na gente. Eu sempre deixei claro, Tony André, que o meu principal concorrente é a velha política, é a política mofada, é tudo aquilo que já deu, já passou, já deu sua contribuição e tem que ficar para trás. E eu resumo meu comentário para não entrar na seara eleitoral, que não é o nosso foco, dizendo que eu estou muito animado e recebendo muitos apoios na questão da pré-candidatura a deputado estadual, não só para Caruaru, mas pela região agreste de Pernambuco. Professor Rafier Delon, muito obrigado pelos comentários nesta semana. Sextou, bom final de semana. Essa é a pior parte, quando termina, viu, André? É verdade. Mas eu aqui queria deixar um abraço especial a você, nosso amigo Tony Marcel, tem dado um show de programa, tá? Você também, um abraço especial a todos os ouvintes da Rádio Cultura. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta. E um bom final de semana a todos vocês. Forte abraço.